Vamos orar. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e vamos fazer uma oração e depois vamos fazer a leitura do Evangelho de João, como temos feito. Hoje nós vamos ler a partir do verso 8, tá? Então vamos lá, vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Tu és maravilhoso, bendito seja o teu nome sempre, Senhor. Esse momento aqui que é especial, um momento de oração, um momento de nos colocarmos em tua presença. Eu coloco diante de ti todas as pessoas. Deus querá orar comigo hoje. Abençoe grandemente, poderosamente cada um. Tu conheces, sabe e da necessidade de cada um que ora. Em nome de Cristo, abençoe, em nome de Jesus, teu filho. Amém e amém. Amém, amado. Bom, vamos lá. Capítulo 6, então, do Evangelho de João, a partir do 8. Vamos fazer a leitura, então. Diz assim, aqui a multiplicação de pães e peixes, um milagre extraordinário de Jesus Cristo. É claro que esse texto tem muita coisa a dizer, tá? Mas aqui nós vamos fazer a leitura e pequenos comentários, mas há muita coisa boa nesse texto e são muitas coisas que Deus naturalmente tem a dizer, tá? Mas como a gente está fazendo a leitura, então vamos fazer a leitura aqui. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? É claro, a situação era mais do que impossível de ser resolvida, né? Nós temos aqui milhares de pessoas e que, como vai resolver com 5 pães e 2 peixinhos? Realmente não tem como fazer isso, pelo menos não humanamente falando. Mas pelo menos uma coisa interessante aqui com o André. André, ele se posiciona e ele diz, não tem nada que fazer aqui com esse, mas tem, né? É isso aí que eu vejo no texto. André, ele diz, tem aqui isso aqui, tem esse rapaz aqui, esse menino aqui, que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso? Né? Mas é alguma coisa. Então, aquilo que é alguma coisa pode ser para Deus tudo que é necessário para ele realizar um milagre na minha vida, na sua vida. Né? A questão é apresentar para Deus, dizer, Deus, eu tenho isso. Deus, eu estou nessa situação e tal, e pronto, é o que devemos fazer, acreditando sempre no milagre de Deus, tá? Porque essa multiplicação de pães e peixes tem muitas lições, e eu penso que mostra isso daí, né? As coisas impossíveis que Deus pode fazer, desde que nós tenhamos fé, e desde que nós coloquemos, obviamente, nas mãos dele. Foram colocados nas mãos de Jesus 5 pães e 2 peixinhos, então, e ele multiplicou, e é assim que a gente tem que fazer, colocar nas mãos de Jesus o que temos, né? E que pode ser para Deus, Deus pode fazer grandes coisas, né? Muito bem, o verso 10 diz assim, disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, talvez fosse primavera, né? Provavelmente. Assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. Os homens em número de quase 5.000. Isso significa que aqui não está contado mulheres e crianças, então a gente pode calcular aí uma média aí, sei lá, de 10, 15 mil, não sei, pessoas ali, tá? O certo é que homens eram, né, 5.000, né? Como diz o texto. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, isso aqui é muito importante, né? A graça de Deus e a bênção de Deus, render graças ao Senhor, gratidão a Deus. A ideia aqui do termo Eucaristia, né? No grego, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Para que nada se perca. A ideia também aqui de economia, né? Infelizmente o mundo não é assim.
há muitos desperdícios no mundo. E Jesus também, nesse milagre aqui, nessa multiplicação de pães e peixes, ele dá uma lição também de economia, né? De não... a ideia de não desperdiçarmos, não jogarmos fora, o que não devemos jogar fora, né? Aproveitarmos, né? É isso. Verso 13 diz, mas assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos. Deve ter um simbolismo nisso daqui, né? De obra completa de Deus, de número completo. O número 12 tem muito simbolismo, são 12 tribos, 12 apóstolos. Então, pode significar uma bênção, realmente, uma extensão, né, de Deus em abençoar e tal, tal, tal. Tem um significado aqui, certamente, tá? Mais amplo, tá? Nesses 12 cestos, dos 5 pães e de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Tá? Então, de tudo que foi repartido, 12 cestos, então, de pedaços. Tudo isso mostra a provisão de Deus. Sim, a provisão de Deus, sim, tem sentido, no sentido porque Deus realmente deu toda a provisão aos israelitas, às 12 tribos, os israelitas deu toda a provisão e também aos 12 apóstolos, como também da igreja, e eu acho que isso é a ideia de provisão, a ideia da presença dele. O mais importante na vida da gente é a presença de Deus, isso é inquestionável. Bom, tem muita lição aqui, a gente, claro que não está aqui para aprofundar sobre essas questões, mas é muito importante o texto, e a gente tem que entender que Jesus é poderoso para realizar milagres na vida da gente, mas devemos nos apresentar a ele. Verso 14 diz, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, ou seja, ele é o rei Messias, é o Messias e tal, de Deus e tal. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, quer dizer, iriam realmente apresentá-lo como rei, ele retirou-se novamente sozinho para o monte. Quando ele percebeu que iam apresentá-lo como rei, ele se retirou dali, porque não era o intuito de Jesus, naquele momento, fazer tal coisa, né? Aliás, na vinda dele, na primeira vinda dele, não foi o objetivo dele fazer tal coisa, ou seja, ser proclamado rei ali, no sentido político da palavra, né? Como rei de Israel e tal, as coisas todas. Não era. Ele queria cumprir a missão dele, salvífica, ou seja, a obra dele de padecer na cruz, derramar o seu sangue e ressuscitar dentre os mortos, e aí ficar muito claro a plena obra dele, né, de redenção dele, e todo aquele que crê em Jesus, então é salvo e tal, tal, tal. Bom, nisso tudo aqui, o que é importante é a presença de Jesus. Se ele está presente na nossa vida, ele pode mudar tudo. Tá? Não importa se aparentemente o que temos é pouco ou muito, não vai mudar, né? Ele vai fazer o que tem que fazer, ele faz o que tem que fazer, Jesus é poderoso. Muito bem, vamos lá, já tenha misericórdia, oh Deus abençoe grandemente, dê a provisão necessária, milagrosa, como tu fizeste aqui na multiplicação dos pães e peixes. Sim, Pai, em nome de Jesus, abençoe graciosamente, poderosamente, aquele que ora a ti, aquele que te busca com sinceridade neste momento. Sim, abençoe a casa, a família, o casamento, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, estenda a tua mão, Deus, para abençoar. Eu rogo a ti, em nome de Jesus, abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Ó Pai, eu rogo a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Gente, Deus abençoe.